Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia Hoffman e hoje eu decidi fazer um vídeo para falar sobre numerologia, mas eu vou pegar uma personalidade aqui para fazer uma análise. Eu estava fazendo alguns estudos aqui e lembrei de um filme que eu assisti de novo esse final de semana, que é a história do Freddie Mercury, né? E aí eu tava pensando assim, nossa, provavelmente o Freddie Mercury deve ter algum número 7 na numerologia dele, e porque ele tinha um talento incontestável, né, um vocal assim inigualável, diria, né? E também eu pensei, ele deve ter também um número 3, porque uma pessoa que tinha todo aquele estilo próprio, né, que onde ele chegava ele chamava atenção, no mínimo ele deveria ter um 3. E aí então eu fui na internet, fui pesquisar o nome dele, né, quem assistiu o filme sabe que ele trocou de nome, mas quando a gente faz uma análise numerológica, a gente sempre tem que levar em consideração o nome de batismo, né? Que é como se fosse as ferramentas que a gente traz para vivenciar as coisas que a gente tem que vivenciar no nosso destino, né? E o que é os números de destino? Eles estão ligados à nossa data de nascimento. Por isso que a nossa data de nascimento a gente não tem como alterar ela, né? Enfim, então continuando aqui falando do Freddie Mercury, e aí eu peguei o nome verdadeiro dele, né, que era Farrokh Bulsara, não sei se é assim que se pronuncia, né, mas esse é o número que vai falar sobre as aspirações e tudo que ele era lá no íntimo. Então, fazendo o cálculo, encontrei o número de alma 12, que dá 3, né? Que engraçado. Então, como eu tinha comentado, né? O número 3 é o número da autoexpressão, é aquela pessoa que se mostra, por onde ela passa, ela deixa uma marca. O número 3 é o número da criança, é o número da alegria, é o número que fala sobre expressão, autoexpressão, arte, beleza, tudo que tá ligado a isso é o número 3. Então, fala muito sobre a personalidade dele, né? E qual que é o número de personalidade? O número de personalidade dele fecha um número 4, né? Então, assim, no filme mesmo ele mostra que ele era muito meticuloso com as coisas, ele olhava sempre os detalhes, e o número 4 é justamente isso, olhar os detalhes, construir coisas, né? E juntando esses dois números, a gente tem o número de síntese ou expressão, que esse número está ligado ao nosso caminho de vida, o que a gente veio fazer, é como se fosse, como é que eu vou dizer assim, não é a missão, mas é o que a gente vem trazer para o mundo, né, o número de síntese. E ele fecha o quê? Um número 7, né, que era o talento nato de cantar, é uma coisa que divina, né? O número 7 ele tá ligado à divindade, é um número totalmente espiritual, ligado à intuição, a grandes talentos, né? A gente pega aí bastante grandes personalidades que têm esse número 7, né? Pessoas, aquelas crianças que nascem com talento que as pessoas não sabem de onde veio, geralmente elas têm o número 7, que era o caso do Fred, né? E aí, qual que é o número da data de nascimento dele? Data de nascimento está ligado às coisas que ele veio aprender, né? E que ele veio trazer para o mundo e situações que ele ia passar. E a síntese da data de nascimento também fecha o número 7. Então, esse 7 ele vem para mostrar realmente os talentos dele para o mundo, para mostrar a perfeição. Ele buscava muito a perfeição em tudo que ele fazia, né? Então o filme mostra muito isso e também muitas leituras. Obviamente o filme não está bem na ordem dos acontecimentos da vida dele, mas dá para ter uma noção de como eram os traços de personalidade dele. E aí o que foi mais interessante é que nessa pesquisa que eu fiz, aí depois que eu fiz os cálculos eu pensei assim, bom, vou dar uma olhada, né, citações, coisas que ele falava pra ver se a análise que eu fiz tá certa, né. E aí eu entrei dentro do site dele e eu encontrei aqui algumas citações que ele tem, e uma delas que me chamou a atenção aqui, né, ó, sou tão poderoso no palco que pareço ter criado um monstro. Quando estou tocando, sou extrovertido, mas por dentro sou um homem completamente diferente. E realmente, olhando a numerologia dele, dá pra ter essa noção, principalmente quem trabalha com numerologia entende os números, né?
Porque assim, o número 7 é a introversão, é aquela pessoa que olha além do que as outras pessoas, enxerga além do que as outras pessoas conseguem ver. O número 7, ele tá ligado a coisas espirituais, a intuição, a coisas muito do interno mesmo, né? Autoconhecimento. Então as pessoas que têm número 7, elas têm uma tendência a gostarem da sua própria companhia, de gostarem de estar sozinhas, né? E aí quem conhecia o Fred nos palcos achava que ele era um homem assim, nossa, aquele só festas e festas, ele realmente tinha esse lado, mas lá no íntimo dele, ele era alguém que buscava o amor, né? Então ele fala ali sobre que ele buscava o amor, que era uma incógnita na vida dele, né? Então, assim, esses 4 números aqui que eu comentei, dá pra ter uma análise superficial sobre a vida dele. Quando eu faço um mapa numerológico, eu analiso mais de 20 aspectos. Então a gente consegue ver os números-chave, o número de poder, né? Os números de desafio, quais são os ciclos de vida, enfim, uma infinidade de coisas que a gente consegue analisar e entender mais as coisas que ele estava passando, como ele estava se sentindo, enfim. E o outro número que a gente vai analisar aqui é o número da missão de vida dele. Então, qual que é o número da missão de vida? O número 5, né? O que o número 5 faz? Quebra paradigmas, né? Ele vem para quebrar paradigmas, quebrar conceitos, né? O número 5 fala sobre liberdade, liberdade de se expressar, liberdade de vida mesmo. Então, essa era a missão de vida dele, de vir quebrar paradigmas, né? Eu vi uma outra frase aqui que ele fala, ó, o excesso faz parte da minha natureza, o embotamento é uma doença, eu realmente preciso de perigo e emoção, eu nunca tenho medo de me colocar em risco. Então o que acontece? O número 5 ele não tem medo, ele vai lá, ele faz, ele acontece, ele quebra paradigmas, né? E tanto no mundo da música, a banda Queen veio para quebrar paradigmas, veio para mudar, né? Tirar muitos músicos da zona de conforto. Então eles revolucionaram aí o rock and roll em si. E eles têm uma marca na história, né? Poucas pessoas conseguiram fazer coisas tão extraordinárias quanto eles fizeram, e muito com o dedo do Fred Mercury aí. E uma coisa que é legal também a gente falar, que eu analisei também o nome artístico dele, né? Que também tem um significado e um peso sobre a vibração da vida dele, né? Então esse nome artístico aqui, Fred Mercury, ele gera uma alma 4, que fala sobre organização, sobre construção, né? Personalidade 3, mais uma vez evidenciando aí o número 3 dele, né? E até engraçado porque, tipo assim, o nome pessoal dele, ele na verdade só fez uma inversão, vamos dizer assim, de números, mas que a síntese vai ser a mesma, que é o 7, né? O talento nato é ele ser especialista em algo, né? A pessoa que tem 7, ela vai se tornar especialista em algo. E ele veio para fazer história. Então é muito legal a gente conseguir olhar às vezes para esses traços de personalidade das pessoas, para que a gente consiga entender um pouco mais, né, sobre como elas são, quais são as aspirações da alma, e até pra gente se conhecer também, né. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do blog para te calcular o teu número de destino, porque já tem um texto lá que ensina a fazer esse cálculo do número de destino. E também, se tu quiser saber um pouquinho mais sobre a numerologia, né, como fazer um mapa numerológico, também vou colocar o link aqui embaixo. E se você tiver sugestões de personalidades pra gente avaliar, pra gente fazer uma análise, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar fazer esses vídeos, tá bom? Um beijo, até a próxima!